céu que chegou aí mais, graças a Deus. O Hélio e a Sheila, que eu ainda não tinha visto, chegaram aí. Abre a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4. Eu hoje de manhã, no culto da manhã, eu falei com as pessoas, cuidado com as suas decisões, que ela pode te custar caro. Avisei esse pessoal, cuidado com as suas decisões, que ela pode custar muito caro. Entendeu? A gente toma uma decisão assim, você não tem a direção de Deus, é coisa da tua cabeça, quer dizer, o diabo está lhe usando, você não está vendo isso. Depois é uma luta para consertar o que você entortou. Nós temos vários casos na Bíblia assim, como Saul, Saul entortou a coisa de um jeito que ele só a morte mesmo, suicídio. Judas andava com Jesus, mas não aceitava o que Jesus ensinava. O que aconteceu com ele? Complicou. Pedro, não foi bom para ele. Corá, Datã, Abirão foram vivos para o inferno, para o lago que arde com fogo e enxofre. E outros, como Sansão também, e o Salomão estava indo muito bem, daqui a pouco derrapou, irmão. É sempre assim. Você vai, daqui a pouco o diabo te pega na curva, acabou para você. Eu passei por momentos difíceis, cheguei a... Nossa, não gosto nem de lembrar, mas eu achava que eu estava certo. Olha, é a misericórdia de Deus que eu estou aqui vivo, porque o negócio foi terrível. Eu passei dentro de uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma área, 60 metros de quintal. Eu, o diabo e Deus naquele lugar. Foi pesado. Só eu sei, mas tudo por causa de uma decisão errada que eu tomei. Não era para eu ter feito aquilo. Se você arrepende, muito, mas Deus viu o arrependimento do meu coração e confiou a mim a sua palavra. E hoje eu continuo a fazer a obra, mas não foi fácil não, o negócio foi pesado demais da conta. Você chegar a um ponto que você procurar 5 centavos no bolso, em algum lugar, na gaveta, no bolso, para comprar um pão e não achar, irmão. Você com fome. E eu sabia o que era, mas às vezes você descobre um erro em você, mas você não tem força para vencer esse erro. Então ele vai te massacrando. Parece até que está tudo bem. Ninguém consegue te aconselhar. Se Jesus descer aqui, você dá uma bronca nele. O senhor escreveu isso aqui errado, só pode apagar e fazer de novo. Porque você está... Você lembra de Pedro? Vocês lembram de Pedro? Gente, vocês estão prestando atenção aí atrás aí? O Pedro, quando Jesus perguntou para ele, quem vocês dizem que eu sou aí? Aí ele disse, uns é João Batista, outros é Elias, não sei o quê. Ao Pedro disse assim, não, o senhor é filho de Deus. Aí Jesus disse, olha, você foi meu Pai que revelou isso a você. Pois eu te digo também que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e vou te entregar a chave dos céus. O Pedro pegou a chave dos céus, sabe o que ele foi fazer depois?
Ele foi dar um conselho a Jesus. Jesus, para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, somente as terrenas. Irmão, o negócio foi feio para ele. Fração de segundo que Pedro foi abençoado, o diabo entrou nele. Você não percebe. Você não percebe. O negócio é sério. Entendeu? Aqui o Paulo da Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 4. Fala o seguinte: o Saulo de Tarso era um homem que era terrível, prendia cristão, batia, pintava e bordava, até que ele se converteu. Quando ele se converteu, quando você se converte, você não tem outro assunto. Qual é o seu assunto? Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Jesus tem que ser o seu único assunto. Entendeu? Você tem que ser uma ganhadora de almas, um ganhador de almas. Às vezes passa uma pessoa por você que vai suicidar, você não dá uma palavra para a pessoa. Você não para a pessoa, precisa falar, você me dá só 2 minutinhos? E você falar para a pessoa, dar o endereço da sua igreja. Você quer que eu ore por você? Posso pegar seu nome, vou levar para a minha igreja, para o meu pastor orar? Você não faz a obra de Deus. Então ele diz, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não o que desfalecemos. A sua fé não pode ser detonada. Você não pode deixar o diabo enganar você. Você tem que estar atento. Mas antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. Nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Senão você está perdido. Entendeu? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Você não entende que você precisa ser de oração, você não entende que você precisa jejuar, você não entende que você precisa pedir a Deus o Espírito Santo, você precisa falar em línguas, você precisa ser selado com o Espírito Santo, você precisa ser transformado. Entendeu isso? Mas nos quais, versículo 4, o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Quem é o Deus desse século, irmãos? O diabo. O que ele fez? Cegou os entendimentos dos incrédulos. Hoje, as mulheres não sabem mais o que é ser submissa ao marido. O diabo cegou o entendimento. Elas não respeitam mais o marido. E o marido é o cabeça da mulher, está aqui, está escrito, não estou inventando. As ovelhas, obedecei os vossos, que pastor nada, agora é um besta qualquer. Ele cegou seu entendimento. Aí as coisas começam a desandar. Hoje eu sentei na hora do almoço lá, eu conversando com a Jeane, estava falando com ela, olha, presta bem atenção no que eu vou te falar. Eu sou seu esposo, mas sou seu pastor também. Toda vez que você discorda de uma coisa que eu falo, você desviou. Porque qual é o conselho do Espírito Santo? Mulheres, sede submissa, não é que ela seja rebelde a mim, mas eu falei para ela que é para não dar nada errado, tem que dar certo as coisas.
Se ela sai daquela palavra, acabou, irmão. Igual eu falo uma coisa para o pastor, sinto muito, mas eu não vou fazer. Você não está falando isso para mim, você está falando para Deus, irmão. Foi Ele quem disse obedecer e que? Como é que é? Se você saiu fora, você não pode reclamar daquilo que você permite. Isso é grave, é sério, está escrito, irmão. Como agora, daqui a pouco vai vir os impostos, né? Se você não pagar o imposto, você está certo? Você está errado, irmão. Tem que pagar, não é lei? Tem que pagar. Mas, porque não nos, o que, pessoal? Porque não nos pregamos a nós mesmos. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. É Jesus. A palavra que sai da Bíblia foi Jesus que falou. Está indo para você, está vindo para eu, está indo aí pelo Facebook, pelo nosso canal de YouTube, que graças a Deus está crescendo muito, muito nele, pela a nossa rádio, né? A Rádio IBEC, enfim, a coisa está fluindo mesmo, graças a Deus. Por quê? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz. Me explica isso. Das trevas resplandece a luz. Me explica isso. Se o Espírito Santo não lhe usar, você não vai me explicar isso aqui. O que é isso, pastor? Como é que Jesus entrou aqui na terra? Por onde? Pela mulher. A Maria era cristã? A Maria estava fora do pecado? Ela estava em trevas, não é isso? Jesus, em João 8:12, ele diz o que? Eu sou a luz do mundo. Por onde veio essa luz? As trevas. Entendeu, né? Pegou? Entendeu? Das trevas resplandece, saiu de dentro de Maria essa luz, irmão, das trevas. Aí ela passou a ser luz? Não, ela continuou sendo treva. Ela tinha que aceitar o que é a luz que ela botou para fora e passar pelas águas se ela quisesse ser salva. E eu acredito que ela passou pelas águas. Gente, isso é uma revelação muito grande. Mas, então diz aqui, porque Deus disse, versículo 6, das trevas resplandece a luz. Isso é forte demais. É quem resplandeceu em nossos corações. Jesus veio do seu coração, aquela velha criatura morreu na hora. Deu para você entender? Quando Jesus vem no seu coração, os desejos mundanos são destruídos, porque agora ele mora em você, ele não aceita o pecado. Entendeu? Vós sois o templo de Deus, onde Deus não mora no pecado. Então, quando ele entra em você, a visão dele não é te perder, a visão dele é recuperar você. Então, aquele capetinho que faz você beber, fumar, adulterar, prostituir, xingar, jogar praga, fumar maconha, usar cocaína, lá o que for, aquele capetinha, ele vai saindo. Não é o pastor que tira ele. A palavra que você ouve é que destrói ele. Ele é obrigado a sair. Porque você é templo de Deus. Então, aquelas práticas, aqueles desejos e práticas mundanas, sai de dentro de você. Entendeu? Você fala, fulano agora está bobão, ou fulano agora está bobona, não entendo isso.
Fulano não era assim não, ele metia a mão na peça e dava logo, ele agora está diferente, parece que nem arma ele tem mais, porque agora é Jesus que mora dentro de você. Como é que pode um homem valentão como Paulo era, tomar coça de vara de outro homem? Ele não falar nada, não reagir, e preso sem dever nada. Você não está vendo que tem alguma coisa diferente aí, mano? Um mota na vida, todo mundo cospe na cara, calúnia, pinta e borda, já disseram que eu sou bicha, que eu sou fulano é minha amante, ciclano também é minha amante, que não sei o que, tal. E aí? E eu estou quietinho. Você não viu eu botar ninguém na justiça, você não viu eu fazer pergunta a ninguém, eu estou aqui, mano. José, quando a mulher de Potifar fez aquilo com ele, e ele foi preso, ele não chegou na cadeia onde eu vim parar, nesse lixo aqui, por causa daquela safada lá. Que safada? A mulher de Potifar. Ele não chegou assim na prisão, chegou na dele, calado, vai ver que até orava, né? E dali Deus fez o que com ele? Levou ele a governador. Ele, como governo, disse: agora ela me paga. Não, irmão. Ele matou a fome de todo mundo, porque tinha que comprar na mão dele, comprar, trocar, negociar, tudo era com ele. Potifar não queria saber de nada. Pela fidelidade de José, isso é uma coisa que abriu meu olho, e abriu bastante. Você sabe o que o Potifar mandou fazer? Ninguém fala sobre isso. O Potifar, mais ou menos assim: você tem família? Tenho, tenho pai, tenho irmãos, blá. Então aonde? Então, traz todo mundo para cá. Faz uma casa boa aí para eles. Irmão, o homem, quando é de Deus, ele não quer saber só de você, ele quer saber da sua família. O homem, quando é de Deus, ele sabe que o dia que ele morrer não leva nada. Então ele procura ajudar todo mundo, sem egoísmo. Para isso aqui eu dou, isso aqui tem que passar fome. Não, isso não é ser de Deus, não, irmão. Como é que Deus te escolheu, irmão? Deus sabe tudo que você já fez e te escolheu. Ainda te deu poder ainda. E aí? Explica isso. E hoje nós falamos: eu sou de Jesus, mas se eu pudesse... E aí? Negócio sério, né? Está repreendido isso. Então, aproveite essa oportunidade que Deus está lhe dando. Isso aqui é uma revelação profunda. Temos, porém, versículo 7, esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse? E que vaso de barro é esse? Você foi feito de quê? De quê? E quem está dentro de você? Irmão, olha o tesouro dentro do vaso de barro, é Jesus, irmão. Ele está aí dentro de você, irmão. Se o diabo às vezes tenta botar a mão em você, não consegue, porque você tem um tesouro dentro de você que é de barro, meu irmão. Tanto é que a Bíblia diz o quê? Você veio do pó e ao pó voltará, irmão. Entendeu isso? Então, o que Jesus quer é que pregue a salvação, irmão. Você pode ficar podre de rico, mas não salvo. O que adianta? Você tem tudo na vida, só não tem a salvação. No dia do juízo, tomara que todos nós estejamos salvos, você vai ficar assim, ó. Tem muitos que não são salvos. Nós vamos ficar de queixo caído. E todos nós vamos à luz. E lá será chamado nome por nome, pelo livro da vida, nome por nome, fulano, aí está lá a tua vida, depois que você se converteu.
Ninguém sabe a porcariada que você fez, mas nesse dia vai aparecer. Pastor, tem um jeitinho de... Tem, se você se arrepender, parar, acabou. Mas do contrário, vai aparecer lá. O rico pensou que não ia aparecer para ele, apareceu. Sabe quando que ele foi se converter? Quando ele estava queimando no meio do fogo. Aí ele, poxa, peraí, não é bem assim, e agora? E Abraão disse, rapaz, mesmo que eu quisesse fazer alguma coisa com você, eu não posso. Há um enorme abismo entre nós. E outra coisa que eu vou te falar, você fez tudo que você queria. Você já recebeu o teu galardão, a tua recompensa, lá na terra, viu? Você fez tudo que você queria. Lázaro não, somente humilhação. Agora ele é contemplado e você está pagando teu preço aí, rapaz. Meu irmão, eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu estava vendo aquela história eu não me meto com política, mas eu estava vendo aquela história do Maduro, né, que foi que os Estados Unidos pegou, né? Ele sabia que ia ser preso aquele dia. Você sabe quando Jesus vai voltar? Irmão, acorda agora. Possa ser que você é a última vez que você ouve isso. Acorda agora. Não deixa para depois, não, faz agora. Joelha lá, fala a Deus, ó, vomita, fala tudo que você já fez de errado. E diz, eis-me aqui, Senhor, me usa do jeito que o Senhor quiser. Eu sou teu filho e o Senhor vai me governar a partir de hoje. Tem que ser assim, senão não adianta. O céu não é uma malandragem, o céu não é um lugar que você vai entrar lá com um pistolão, com uma boa conversa, dizendo, eu fui dizimista, eu orava na hora do almoço, eu não sei o quê. Ele vai dizer, mas você só não se converteu. Você sabe onde o diabo estava entrando? Aonde? No céu, irmão. Eu digo, opa, você não. Por onde andas? Aí, não tem mais, irmão. Essa é a minha preocupação de todos os dias, não é medo, preocupação. Eu tenho o cuidado de não errar. É quando eu sair para comprar ovos para você pediu uma dúzia, eu não posso chegar com 11, eu não posso chegar com 10, eu tenho que chegar com 12, e os 12 tem que estar inteiro. Um quebrado é descuido. Onde você estava com a cabeça que você quebrou 1 ou 2 ovos? Eu preciso de 12, não é de 10, não é de 8. Então tem que consertar tudo, é agora, não é fanatismo não, é temor de Deus. Amém? Então, eu estou parado aqui no versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Eu com dinheiro eu tenho poder, mas um poder que vai ser destruído, irmão. Poder que vai ser destruído. Eu com dinheiro eu posso mandar quem eu quiser, para onde for, para ter dinheiro, irmão. Posso chegar da esquina ali, matar 2, 3, eu tenho dinheiro, vou pagar o melhor advogado, está tudo certo. Mas com Deus, irmão, como é que vai ser isso? Ele é justo, ele só vai agir na justiça. Ele falou para Jeremias, capítulo 1, versículo 12, você viu bem, Jeremias, quer dizer, viste bem, pois eu velo, eu vigio a minha palavra para ser cumprida. Deus não sai da palavra dele. Amém, Jesus? Por isso que às vezes a pessoa quer conversar comigo e diz, você tem certeza? Porque eu não vou mentir para você. O pai da mentira é o diabo, eu não vou mentir. Eu posso fazer você rico, mas eu posso fazer você chorar. Tem certeza? Então vamos lá, vamos conversar.
Eu só vou te responder segundo as Escrituras. Teve um irmão que veio falar mal de um pastor para mim. Aí, Mota, tá pronto para me ouvir? Tô. Ele falou. Terminou? Terminei. Aí foi eu lá para Samuel. Aí eu mostrei para ele, olha aqui, quem pecou contra o ungido de Deus e ficou como inocente? O cara quase caiu na minha frente. Falei, irmão, eu não estou louco. Fica você com a sua ideia, com a sua maldade e esquece. Lembrar de mim é só para oração. Irmão, 2 Tessalonicenses diz, ninguém, alguém lembra do resto? De maneira alguma vos engana. Fica no que Deus te deu. Não vai se enrolar não. Mais 8. Em tudo somos o quê? Atribulados. Nunca esquece disso. Vê, você está lá, está pensando, não, eu sou de Jesus, tem que ter só a paz. É verdade. Mas você vai ser atribulado, o que mais? Mas não angustiado. Você está sempre tranquilo. E mais? Perplexo, mas não, você nunca vai estar desanimado. Se você está com Deus. Mas perseguidos, mas não desamparados. E mais? Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte o quê? A mortificação do Senhor Jesus. A mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Jesus é doente? Então a vida dele tem que se manifestar em você. Vê se você consegue captar alguma coisa, né, no que eu vou lhe falar. Pedro escreveu assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, para que mortos para os pecados pudéssemos viver, e por suas feridas, você entendeu? Mortos para os pecados. Você é morto por pecado. Já viu o defunto pecar? Você está morto por pecado, a não ser que você quiser fazer. Aí você não pode reclamar da sua recompensa. No livro de Lamentações ele diz: de que se queixa? Pois o homem vivente, queixa cada um de quê? Os seus próprios erros. Isso aí, irmão. Uma pessoa, pô, estou com cirrose, o doutor falou que isso é aquilo. Quem botou cachaça na tua boca? Eu estou com enfisema, mas quem botou cigarro na tua boca? Você está entendendo? Os resultados do pecado, ele vem. Por isso que Jesus falou para aquele ex-paralítico, né? Vá e não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Irmão, isso dá para... Entendeu? Quer dizer que ele estava assim devido ao pecado. Olha, experiência. Você começa a consertar, tudo em você começa a ser consertado. Acredite nisso. Você começa a consertar, tudo em você começa a consertar. Tudo. Porque o pecado é o imã da desgraça. Nunca esquece isso. O pecado é o imã da desgraça. O salário do pecado é a pior coisa que existe. Qual é? A morte. Tão terrível ele é. E às vezes você, não, mas sabe o que é que eu não dá, vou ter que pegar, vou ter que fazer, vou ter que ir lá. Irmão, você está sendo tentado. O diabo está com uma conversinha no seu ouvido. Foi o que ele fez com a Eva.
tentou conversar com Adão, não deu. Adão, aí, ó, eu tenho uma palavra dentro de mim, não coma dessa fruta, acabou. Aí ele foi para onde? Para cima de Eva. E aí ele ainda chegou usando o nome de Deus, e foi assim que Deus falou: Eva, não, senhor. Irmão, você vai querer convencer o diabo, irmão. Por isso que Paulo, no livro dos Efésios, vem dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, irmão, é contra os principados, contra as potestades. Aí a pessoa não conhece, quer bater boca com o diabo. Não, porque tu é homem, eu também sou. Se tu é mulher, eu também sou. Vamos medir o mamar aí para ver como é que fica. Ué, você está discutindo com o capeta, cara, nunca vai te ouvir. Vai acabar você dando uma facada, um tiro. Aí você vai para a cadeia, aí que você vai entender que o troço podia ter ficado mais barato. Mas como você não ouve, obedecei os vossos. Como é que é? Pastores, qual é o outro passo? Sujeitai-vos a ele. Sabe por quê? Porque vela por vossa alma. O pastor, irmão, ele olha a alma da pessoa, sabe o que você deseja, o que você está desejando, está errado. Não adianta falar para você: eu vou ter que, no meu horário da madrugada, vai ligar para mim 3 horas, 4 horas da manhã, que eu estou acordado. É que eu vou falar a seu respeito. Pai, ó, fulana está sendo enganada, eu vou usar o seu poder. Aí eu fico cara a cara com o diabo. Irmão, isso é uma coisa que não dá para explicar a você, não dá para te explicar. Ele faz cara feia, ele diz que vai fazer, agora não, você é trouxa, você vai derrotado, vai embora, eu sei a tua história, tem que sair, e tem que sair. Aí depois você vê aquela ovelha, ela está com outra cabeça. Ah, que saiu. É assim que ele faz, irmão. Mas, e assim, versículo 11: nós que vivemos, estamos sempre entregues a quem? A morte, irmão. Por amor de Jesus. A morte de quê? A morte do pecado, irmão. Então, um calor terrível, você não consegue tomar uma geladinha. Não consegue, irmão. Poxa, a taça de vinho não tem nada a ver. Você já leu a Bíblia? Já estudou sobre a bebida forte? Não, mas eu fiz teologia, irmão, eu fiz foi com Jesus. E eu era alcoólatra, eu sei o que eu passei sendo beberrão. Tomando vinho no Natal, Carnaval, eu e meu irmão tomava um copo cheio, para depois ir para o baile, na barraca de São Antônio. Eu sei o que eu passei. Você diz assim: não, mas eu bebo é social. Você está chamando Satanás de social, hein? Eu não. Eu estou muito satisfeito com a água que Deus criou para mim. Muito satisfeito. Não vou te julgar, não. Só que cada um escolhe o caminho que quer, né? Se você acha que seu Jesus bebe, vou fazer o quê? Já orou a ele pedindo um garrafão? Ué, se não é pecado, então ora a Deus. Senhor, manda tantos litros de uísque, manda tanto. Ué, ora a Deus, irmão. Irmão, Jesus diz: seja santo, porque eu sou santo. Mas, assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus faça o quê? Se manifeste também em nossa carne mortal. Se a vida de Jesus se manifestar na sua carne mortal, o demônio não entra mais, não entra mais. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós o quê? A vida.
E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Você não pode falar uma coisa que você não crê. Amém? Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Eu estou pregando porque eu creio. Creio. Talvez você nunca passou o que eu passei. Cada um tem um estilo de vida. Talvez você não passou o que eu já passei. Se eu for, é o que o assunto de Paulo era o quê? Já esqueceram, irmãos? Eu falei, qual era o assunto de Paulo? Jesus Cristo, está aqui, ó. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Ele não ficou dizendo lá, cozinhei muito na lenha, fiz isso, fiz aquilo. Não. E se eu for te contar a minha história, não, isso aí eu não passei. Mas não vou te ajudar em nada. Se eu contar para você a minha história, não vou te ajudar em nada. Carreguei muita água na balança, tijolo, pedra, areia para ganhar dinheiro. Não estou te ajudando em nada aí. Mas se eu falar de Jesus, eu te ajudo. Está entendendo? E isso tem que acontecer com seus amigos, seus parentes. Sabia que você devia reunir sua família? Porque eu fazia isso. Reunir sua família, sábado nós vamos ter um encontro lá em casa, tá? Todo mundo lá da hora. Eu preciso conversar com vocês. E abre a Bíblia e dá uma palavra para eles. E aí? No outro mês, data X, vamos ter esse mesmo encontro aqui, tá? E pá, palavra para eles. Você não faz isso. Chega lá contando a piada do português, do japonês, do brasileiro, mas você não fala de Jesus para eles. Outra coisa é você entrar em casa xingando. Vão ver Jesus em você nunca, irmão. Mentindo, jogando praga. Como é que vai ver Jesus em você? O Zequinha está lá com a dor na perna, é para você chegar, botar a mão, diabo, solta o Zeca agora. É uma ordem que eu estou lhe dando. Você está proibido continuar nele. Aí o Zeca, não adiantou não, mas daqui a 5 minutos está aí andando certinho. Rapaz, olha, nunca mais senti aquilo. Olha aí, irmão. Na nossa família, nós fazemos assim. Quando nós sabemos que alguém está passando luto, todo mundo, não precisa um pedir o outro, não. Todo mundo está aí dentro em oração. Primeiro foi a conversão. Hoje nós reunimos em oração. Um é aqui no Rio, outro em São Paulo, outro em Penotiba. Tem gente para todo lado, irmão. Mas, gente, Deus quer que você ouça isso e faça isso. Amém, Jesus? Mas 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Digam graças a Deus. Amém? Amém? O único assunto de Paulo qual era? O seu tem que ser esse. Não pode ser aquele filme, aquela novela, que o Juvenal está fumando uns negócios. Isso não é assunto para você. Seu assunto tem que ser Jesus Cristo. Eu só sei falar de Jesus. Só sei falar de Jesus. A minha conversa é chata para quem não quer luz. Eu só sei falar de Jesus. Não, pastor Mota, abre a Bíblia aí, o que está escrito? Não, mas eu quero te mostrar de outro jeito. Não, eu só conheço desse jeito. Entendeu? A gente tem, olha, se eu fosse Gideão,
Se eu fosse Gideão. Deus falou que tinha muita gente, né? Aí eu ia, presta atenção, eu ia e comentava com você: rapaz, Deus falou comigo aqui, eu estou numa batalha séria aí, eu só tenho 32 mil soldados, mas já descobri que os meus inimigos é 135 mil. Eu senti do coração de mandar os covardes e medrosos ir embora. Tá maluco, irmão? Você só tem 32 mil e ainda vai fazer uma doideira dessa? O pessoal vai se sentir ofendido, vai tudo embora. Não, vamos chamar mais gente. Sair da palavra, irmão. Você está entendendo isso? Sair da palavra, irmão. Camarada, vai lá na tua loja lá, você vende bombas d'água lá, vende uma opção de coisa muito boa lá, material bom que você vende ali no Bazar Eletro Luzon. Aí, ué, dessa bomba aqui, bomba caneta, que você tem um monte lá, essa bomba aí, R$300, tá maluco, irmão? O Zequinha está vendendo uma bomba dessa aí por 1.800, mas Deus mandou você vender a 300, irmão. O que vai acontecer? Você vai diminuir a aceleração de uma prosperidade, mas ela vai ser prosperidade. Você vai vender um montaréu de bomba, quando ele vender uma de 1.800, você já vendeu 50 mil, porque você está debaixo da palavra de Deus, irmão. E o camarada com uma bomba de 1.800, ele leva anos para vender. E aí? Só que a sua direção é a de Deus, irmão. Acorda, gente. Não vai na conversa de ninguém, irmão. Você viu o cara que se tornou empresário em Curitiba, só vendendo bala? Por fim, já vendia bala por telefone. Por fim, esse camarada já estava fazendo palestra em outros países, como vender, viu isso? Então, vai ficar vendendo bala aí o tempo que eu tenho que vender outra coisa, rapaz. Irmão, quando Deus te dá uma direção, não saia. Você vai quebrar a cara. Entendeu? É uma ventania, mas vê se Deus está nela. Deus não está, irmão, pode amarrar, cadê embora? Manda embora. Deus tem que estar nela. Pode ser um homem muito inteligente, muito sábio, muito culto, mas se Deus não está no negócio, esquece. Se a coisa é malandragem, se a coisa é esperteza, crescimento financeiro, irmão, eu parei de falar. O que Deus tem feito na minha vida, parei de falar. Falo mais. Porque o que acontece? As pessoas não entendem, aí vai acabar te atrapalhando, entendeu? Você está crescendo, você está com um ritmo de vida que há 2 anos atrás você não tinha. Isso, é isso aí. Você está com um ritmo de vida que há 2 anos atrás você não tinha. Mas por que hoje você está? Porque você parou de falar. Você não diz mais o que vai comprar, o que vai vestir, o que vai comer, onde comeu. Isso é um problema seu com Deus e quem estiver com você. Para quê? Mas para quê? Para quê, irmão? Mas para que isso? Fala para mim. Para que isso? Para você ter uma ideia. O que acontece? Passou Natal, passou Ano Novo. Na minha casa, agora eu posso falar que já passou? Se você fosse lá atrás de uma rabanada, você não achava. Se fosse lá atrás de um peru, você não ia achar, porque eu não consegui pegar o cara. Tem nem frango, nem pombo, esse pombo voa pra caramba. E não é porque não deu, não. Deus até deu a condição, mas até no freio, filho. Eu não preciso falar o que eu como. Eu não preciso falar
Às vezes eu falo aqui, sim, o meu tratamento com a minha esposa, que é para os homens abrir o olho. Que o homem que maltrata a mulher, Deus não ouve mais a oração dele. Você já viu isso? Está funcionando? Olha aí. Aqui, ó, olha aí, 1 Pedro 3. Fala isso para os seus amigos, suas amigas, no seu trabalho lá, Bianca, pode mostrar para eles. Mostra o que acontece com o homem que maltrata a mulher. Você é maluca, perturbada, você é safada mesmo, vai para isso, vai para aquilo, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pedro está quase no final da Bíblia aí. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. O homem que ama, ô amor, já chegou e não fala nada. Cara amarrado, trombudo. Olha lá o versículo 7. Igualmente vós quem? Marido que é macho ou é fêmea? É macho, né? Sentido masculino. Coabitai com ela de que jeito? Tem que entender ela. Mulher tem cólica, mulher tem dia que está chateada, mulher tem dia que cai um parafuso, sei lá o que acontece. Tem que entender. Dando honra à mulher. Não é? Não, estou morando com uma praga aí que não presta. Troço, poxa, tem hora que me dá vontade de mandar ralar peito. Olha só o que você está fazendo. Igualmente vós maridos coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós o quê? Os seus coerdeiros da graça da vida. Para quê? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Você até sente emoção, oh Jesus, hein? Você não está pensando que eu estou te ouvindo. Ele não te ouve. Ele falou, sou o Senhor e não mudo, e eu velo sobre minha palavra para ser cumprida. Se ele não ouve, não ouve. Não, vou quebrar o galho do Zé Carlos, não tem que quebrar galho não. Se ele não ouve, não ouve. Entendeu? Por isso que tem que lidar com a mulher com entendimento. Pô, eu sou casado com a Jeane. Poxa, já pensou, irmão? Poxa, ela já passou uma luta lá com o pai, com a mãe dela, né? E tal, sei lá como é que foi a infância dela. Aí casa comigo, eu venho escapelo também. Vou matar a mulher, irmão. E você acha que Deus, eu vou vir aqui para a igreja e Deus vai me usar? Estou aqui falando em língua, coisa da minha cabeça, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Irmão, evangelho é coisa séria, isso aqui não é biscate, isso aqui não é camelódromo, isso aqui, irmão, isso aqui é sério. Você está servindo, eu sou o que sou. Tem ideia do que é isso? Eu sou o que sou. É o Todo-Poderoso. E com Ele tudo é certinho. Nada pode ser fora do lugar. Amém, Jesus? Bom, essa parte aqui está encerrada. Deixa eu falar outra aqui, rapidinho, que eu ia começar hoje. Mas me faltou um material que eu vou ter que ir atrás, e não é qualquer material. Tão sério que é. Até a Jeane, minha esposa, estava falando que no cabeludo eu devo encontrar isso. Negócio que eu preciso. Mas, se você não prosperar, se não entrar paz na tua casa, eu prefiro parar de pregar o Evangelho. O Gênesis 28, dá uma olhadinha comigo aí rapidinho, versículo 18, Gênesis 28, versículo 18, presta bem atenção, não faça só uma leitura, deixa entrar na tua alma esse entendimento. Diz assim, então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada,
e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, como se fosse travesseiro. Todo mundo que deita, ou arruma um toco, uma espuma, alguma coisa, e põe como travesseiro, né? Para pôr a cabeça em cima. Nesse caso, ele dormiu com a cabeça numa pedra. Eu já vi servente de obra fazer isso, pedreiro, na hora do almoço, botar um tijolo, servir de travesseiro. Tá? E pôs por sua cabeceira, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Ele foi lá e derramou o azeite em cima. Ele ungiu. Se você souber, irmão, como o azeite é abençoado, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo, o Eclesiastes 5, o Senhor está falando assim, ó, o que você votou, você paga. Se você fizer um voto com Deus, Ele está contigo. Amém? Se você votou, você paga. E fez um voto dizendo, se Deus for comigo, às vezes você tem andado sozinho, por isso que às vezes você pensa em suicidar, pensa em matar, não tolera certas coisas, dá vontade de dar um soco dentro da cara dele, pastor, ou dentro da cara dela, você vê que você está andando sozinho. Assim também você pode pular de um prédio, você jogar debaixo de um carro, dar um tiro no ouvido, amarrar uma corda, se invocar, porque você está andando sozinho. O Pedro passou a andar sozinho, Corá, Datã, Abirão passou a andar sozinho, Saul passou a andar sozinho, todos eles quebraram a cara. Então, por isso que ele diz assim, se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, a vida é uma viagem, irmão. Você veio de Deus, volta para Deus, a vida é uma viagem. O que você tem encontrado na sua estrada? Fala para mim. E me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer, nunca passar necessidade, irmão. Não te faltar lá o dinheiro da energia elétrica, da água, dos seus compromissos. Me der pão para comer e veste para vestir. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa ser revestido de poder. Diga graças a Deus. Amém? E eu em paz tornar a casa do meu pai. Às vezes você vive na sua família, é uma guerra, ninguém se entende. Ninguém se entende. Vê lá, o Caim não matou lá o Abel, irmão. E aí? Na família de Davi lá, não teve quem estuprasse a própria irmã? E aí? E hoje não é diferente. E mais? E eu em paz tornar a casa do meu pai. O Senhor será o meu Deus. Quer dizer, eu vou te servir mesmo, de todo o meu coração. E esta pedra, aí fala da pedra. E esta pedra que tem o posto por coluna será o quê? É onde você vai ter uma pedra dentro de um pote sagrado, ou na sua casa. Toda vez que você quiser fazer uma oração, você vai lá onde está aquela pedra, e é lá que você vai falar com Deus. E mais que ele disse aqui, e de tudo quanto me deres. Como é que é? Tem gente que dá o dízimo do resto, o resto se dá para o cachorro. O resto se dá para o cachorro. Entendeu isso? Você vai ver como o Senhor Deus vai te honrar. Mas se a sua cabeça ainda for carnal, você não vai entender isso não, irmão. O resto se dá para o cachorro. Dá para o cachorro, dá como caixinha de Natal, né? Aquele troco é resto. Bota aí na caixinha aí, nego. Caixinha! Né? Resto não é para Jesus. Jesus é primícia. Provérbios 3, tudo rápido. Provérbios 3. Vê se você está fazendo assim. Vê se você está fazendo isso aqui. Provérbios 3:9. Vamos lá. Então essa campanha é para você acertar a tua vida diante de Deus, ou então continua vivendo torto. Achou aí? Provérbios 3:9.
Honra o Senhor com o quê? Honra o Senhor com a tua fazenda. E o que mais? É a primícia, irmão, não é o resto, não, irmão. Com a primícia de toda a tua renda, olha aí. E aí? Aí você fazendo isso, olha a recompensa. E se encherá o teu celeiro. Ninguém vai entender nada, irmão. E vai encher o teu celeiro, mas é abundante bem. Não sou eu que estou prometendo, é Deus, está escrito. Amém? E transbordarão de mosto teus lagares. Filho meu, não rejeite, Deus está te implorando, não rejeite a correção do Senhor, estou te consertando. Olha aí, para eu poder te abençoar, irmão. Olha isso aí, irmão. Nem te noje da sua. Não, põe em outro lugar, que lá a gente dá o que a gente quiser. Irmão, estão dando o resto. O resto você dá para o seu cachorro. Esse pão duro aqui eu não vou comer mesmo, vou dar para ver quem vai passar na rua, vou dar. É isso que você está fazendo com Deus, irmão. É melhor você ouvir isso da minha boca do que ouvir no dia do juízo. Amém, Jesus? Tá? Agora, 1 Samuel capítulo 2, é só ir um pouquinho aí que você já acha, é coisa rápida, está tudo pertinho. 1 Samuel capítulo 2. Achou? 1 Samuel capítulo 2. Se você perguntar ao ladrão, ele vai te ensinar outra coisa. Não, não é bem assim não. É que ele passou lá, fez seminário, aí você mostra na Bíblia, não, Deus que errou na hora que escreveu isso aí. Aí te afunda, hein? Você acha que está bem. Não, é muito mais, irmão. Só que pela misericórdia de Deus você está tendo esse pouquinho. Mas é muito mais. Olha aqui. O capítulo 2 de 1 Samuel, o versículo é 30. O que que Jesus, o Senhor Deus está falando aí? Portanto, diz quem? O Senhor Deus de Israel. Olha o tamanho do D aí que está escrito Deus, tá? Na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim, os olhos de Deus estariam nela perpetuamente. Porém agora diz o Senhor o quê? Longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, que é desprezado também. Olha aí, você chegar lá no dia do juízo, sou eu, Juvenal, sou eu, Bernardina, viu? Como é que eu ajudava lá na obra? Você só me deu o resto. Está pensando que sou cachorro? E aí? Eu é que abri a janela do céu e ainda mandava descer um pouquinho lá para você. Eu tinha era muito mais, mas você sempre me tratou como cachorro, como porco, né? Porco o pessoal cata resto de comida e a gente dá resto para Deus, irmão. Os outros não, são primícias, para Deus é o resto. E aí? Vou ver agora o que sobrou aqui para me dar para Deus, irmão, isso. Vou ver o que sobrou aqui que eu vou dar para o trovão. Assim mesmo nem tudo, que tem algum osso de galinha que eu não dou para ele. Irmão, ou a gente aprende, ou pensamos que sou de Deus. Amém? Olha, vamos orar, vem para cá todo mundo, em nome de Jesus. Quarta-feira que vem, vocês não podem perder, se quiser mudar de vida. Até você que me assiste aí, tá? Ô Roberto, Deus abençoe. Kelinha, um beijão aí na Vandinha, tá? Que eu já tentei ligar aí, mas não consegui, tá bom? E eu acredito que Deus já operou, e glória a Deus, em nome de Jesus, tá? Né, dona Carla? Irmã Carla, tá com frio? Eita,
Oi, boneca, tudo bom com você? Vem para cá, pessoal, vem para cá. Ô, dona Sheila, tá feliz? Que maravilha, glória. Olha lá, que orgulho, ó. Olha lá. Hein? Isso é bursite. É um demônio que infecciona os ossos. Vai sair. Eles conseguem assistir lá pelo Face. Tem que dar o Face para eles lá. Tá bom? E tem gente lá que me assiste, sabe? Ali em São Mateus, Espírito Santo. Tem gente lá que me assiste. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que eu venho a Ti, meu Deus, em favor desse povo, em quem eu dei o recado do Senhor, como eu também recebi. E eu quero, meu Deus, que de todas as lutas, de todas as batalhas que esse povo tem passado, isso tem que acabar hoje, em nome de Jesus. Mas sabe que tem pessoas que acham que aquele demônio que está lá dentro de casa não sai? Sabe o que é, Jesus? É como o pai do lunático. Lembra que ele falou para o Senhor: olha, isso aqui é desde a infância. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. E o Senhor disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E libertou aquele jovem. Assim são essas pessoas que oram comigo, Pai. Tem gente que não quer muito, não. Só quer tirar aquele capetinha do meio da família. E tudo vai se tornar uma paz. Então eu venho usar o seu poder agora. Satanás, você está me ouvindo, e você sabe que eu sei onde é que você está agindo, como você também sabe que no mundo espiritual não há distância. Olha direitinho que você vai ver os milhares de anjos com as espadas desembainhadas, esperando eu dar uma ordem aqui em nome de Jesus, para eles agirem. Senhor Deus, em nome de Jesus, envia os seus anjos lá na casa da Célia, para que aqueles capirotos saiam de lá, levando o espírito da morte, levando o espírito do suicídio, do infarto, do derrame, também na casa dessas mulheres, desses homens que oram aqui comigo. Poder de Deus, entra no hospital da posse, toca no fêmur da Wanda, opera primeiro, Jesus, seja restaurado agora. Entra na casa desse povo agora, Pai, em nossas casas, e não tem demônio que resista. Tem mais, Satanás, solta o pâncreas de cada pessoa aqui. Você que está roubando a insulina no pâncreas dessa pessoa, não está deixando distribuir para o corpo. Eu sei que é você. Sai agora. Tire as mãos da glicose dessas mulheres, da glicose desse homem. Sai com a sua bursite do braço do homem lá em São Mateus, em Espírito Santo. É uma ordem. Pega todo o seu mal, porque esse povo não veio aqui como fanático. Esse povo não veio aqui com mania de igreja. Esse povo veio aqui porque sabia que ouvia a palavra de Deus.
Agora pega o seu mal, solta esse povo, vai embora e não volta mais. E vocês digam em nome de Jesus: Satanás, eu não tenho medo, eu tenho Deus. E em nome de Jesus, sai da minha casa, da minha família, da minha saúde, da minha vida sentimental, das minhas finanças. Vai embora e não volta mais. Sai, 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 em nome de Jesus. Oh Deus, eu venho agora apresentar ao Senhor os dízimos, Pai. É a fidelidade do teu povo, é o amor do teu povo pelo Senhor. Receba deles, porque é seu, não é meu. E conforme o Senhor prometeu, a gente viu: os que me honram, eu honrarei. Honra esse povo. E agora, assim como eu pedi hoje de manhã, para transformar esse líquido no teu sangue, onde corações serão mergulhados, como eu mergulhei o meu ali hoje de manhã. E o que eles pedirem, assim vai ser, em nome de Jesus. E agora toma esse povo em tuas mãos, cobre com seu manto de justiça e leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja. Amém? Desejo uma ótima noite aí para o seu irmão, né? Educadamente, irmão, olha, paz do Senhor, Deus te abençoe, uma ótima noite e glória a Deus. Amém? É desse jeito. Ô, meu neném dormiu, é? Olha, você que orou aí comigo, Querinha, dá um beijinho aí na Vandinha. Adair Monteiro, Deus abençoe. Roberto Gomes, e você que está me assistindo aí de outros estados, outro país, Deus abençoe a vida de vocês, fiquem na paz.